Antes de começar essa história, eu preciso te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você foi o filho forte, aquele que nunca deu trabalho, nunca pediu ajuda, nunca foi prioridade? Hoje, você vai ouvir uma história que dói, porque é real. Uma história sobre silêncio, favoritismo e feridas que não aparecem em fotos de família. Então, se você já sentiu que precisou amadurecer cedo demais, se já engoliu sentimentos para manter a família de pé, fica comigo até o final. E já deixa o like agora, porque esse vídeo merece ser entregue a quem também precisa ouvir isso. Se inscreve no canal Sombras de Família e ativa o sino, porque aqui a gente fala do que muitas famílias escondem, mas que continua machucando por gerações. O retorno à casa onde tudo começou. Ricardo não voltou àquela casa por saudade. Voltou por obrigação. E, talvez, ainda que ele jamais admitisse, por algo mais difícil de nomear, a necessidade silenciosa de encarar um passado que nunca foi realmente resolvido. A casa ficava no mesmo bairro de sempre, mas o bairro já não era o mesmo. As árvores pareciam menores, as calçadas mais estreitas e os muros, agora cobertos por grades e câmeras, denunciavam um medo coletivo que não existia quando ele era criança. Ainda assim, ao estacionar o carro em frente ao portão enferrujado, Ricardo sentiu o mesmo aperto no peito de quando tinha 8 anos e chegava da escola com um boletim dobrado dentro da mochila. O portão rangeu ao ser empurrado, como se reclamasse da ausência prolongada. Aquele som atravessou Ricardo por dentro. Era um som antigo, familiar demais. Um som que seu corpo reconhecia antes mesmo de sua mente formular qualquer pensamento. A casa estava vazia há meses, desde a morte da mãe. Nenhum dos dois filhos quisera ficar com ela. João foi o primeiro a dizer que não tinha tempo, compromissos demais, uma vida construída em outra cidade. Ricardo concordou em silêncio, como sempre fizera. Coube a ele resolver a papelada, separar documentos, decidir o que seria vendido, doado ou jogado fora. Entrar ali era como pisar num território emocionalmente minado. O cheiro era o primeiro golpe. Um misto de madeira antiga, poeira, roupas guardadas por tempo demais, aquele perfume suave que a mãe insistia em usar mesmo quando já não saía mais de casa. Ricardo fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sentiu a garganta se fechar. Não chorou. Nunca chorava. Aprenderá cedo que chorar não mudava nada. A sala permanecia organizada demais para uma casa vazia. Cortinas fechadas, móveis cobertos com lençóis brancos, como se tudo estivesse apenas dormindo, aguardando o retorno de alguém que jamais viria. Sobre o aparador, a moldura com a foto da família ainda estava ali. Pai, mãe, João e ele. Um retrato tirado num domingo qualquer, desses em que se força um sorriso para registrar uma felicidade que nunca foi inteira. Ricardo evitou olhar por muito tempo. Caminhou devagar pelo corredor estreito, passando pelos quartos. O antigo quarto de João estava intacto, como se fosse um pequeno museu pessoal. Prêmios escolares, fotos de formatura, troféus de campeonatos que Ricardo mal lembrava de ter assistido. O quarto dele, por outro lado, havia sido transformado em um depósito improvisado anos antes. Caixas, móveis velhos, roupas fora de uso. Nada ali parecia digno de preservação. Esse detalhe, aparentemente banal, fez algo se remexer dentro dele. A cozinha também permanecia igual. Canecas alinhadas, pano de prato dobrado, a mesa de madeira marcada pelo tempo. Quantas refeições haviam sido feitas ali? Quantos silêncios compartilhados? Quantas palavras engolidas? Ricardo abriu a janela para deixar o ar entrar. A luz da tarde invadiu o ambiente, revelando partículas de poeira dançando no ar. Por um momento, ele se perguntou quantas memórias também flutuavam ali, invisíveis, esperando serem tocadas.
Subiu até o quarto da mãe com passos hesitantes. Não gostava daquele cômodo. Nunca gostara. Mesmo quando ela era viva, havia algo ali que deixava desconfortável, como se fosse um espaço ao qual ele nunca tivera acesso completo. O quarto estava exatamente como ela deixará. A cama arrumada, a colcha floral esticada com perfeição quase obsessiva. Sobre a comoda, uma escova de cabelo com alguns fios grisalhos presos entre as cerdas. Ao lado, um porta-retratos com a foto de João adulto, sorrindo, confiante, bem-sucedido. Ricardo desviou o olhar. Começou o trabalho mecânico de separar objetos. Documentos em uma pilha, roupas em outra, gaveta por gaveta. Tudo feito com uma eficiência fria, quase cirúrgica. Ele precisava terminar logo. Não queria passar mais tempo ali do que o estritamente necessário. Foi ao abrir a última gaveta do criado mudo que seus dedos tocaram algo diferente. Não era um documento. Não era uma fotografia. Era um caderno. Capa de couro já gasto, marrom escuro, com marcas de uso prolongado. Não havia título. Nenhuma identificação externa. Apenas o elástico frouxo envolvendo o caderno, como se tentasse manter algo contido ali dentro. Ricardo hesitou. Seu primeiro impulso foi fechar a gaveta e fingir que não tinha visto nada. Não era da sua conta. A mãe sempre fora reservada. Havia coisas que não lhe diziam respeito. Pensou em João. Pensou no que ele diria. Deixa isso para lá, provavelmente. Não mexe no que já passou. Mas havia algo naquele objeto, um peso silencioso, um chamado incômodo. Ricardo puxou o caderno. O couro estava frio ao toque. Antigo. O elástico estalou levemente quando ele o retirou. O som ecoou no quarto silencioso, alto demais para algo tão pequeno. Sentou-se na beira da cama. Por alguns segundos, apenas segurou o caderno fechado. Seu coração batia mais rápido do que o normal. Não sabia exatamente por quê. Era só um caderno. Um diário, talvez. Algo íntimo, pessoal. Algo que não fora feito para ser lido por outros olhos. Ainda assim, seus dedos começaram a folhear as primeiras páginas. A letra era inconfundível. A caligrafia da mãe. Firme, organizada, quase elegante. Datas anotadas no canto superior. Algumas páginas cheias, outras com apenas poucas linhas. Não era um diário escrito todos os dias. Parecia mais um espaço onde ela despejava pensamentos quando algo incomodava ou quando precisava justificar algo para si mesma. Ricardo leu a primeira entrada sem emoção aparente. Um relato simples sobre o clima, sobre uma consulta médica, sobre pequenas preocupações domésticas. Nada que chamasse atenção. Na segunda página, um comentário sobre João. Orgulho. Preocupação com o futuro dele. Medo de que o mundo fosse duro demais com um menino tão sensível. Ricardo sentiu um leve incômodo, mas seguiu lendo. Na terceira entrada, João de novo. Na quarta, João outra vez. Quando Ricardo percebeu, havia lido mais de 10 páginas, e seu próprio nome aparecerá apenas uma vez. E mesmo assim, de forma lateral, quase burocrática, algo começou a se formar em seu peito. Não era raiva ainda. Era uma sensação mais antiga, mais familiar, a de estar à margem, a de ser citado apenas quando necessário, a de existir como nota de rodapé na história de alguém. Ele fechou o caderno com força, levantou-se abruptamente, começou a andar pelo quarto, respirando fundo, como se precisasse expulsar aquele apesado dos pulmões. Aquilo não significava nada, disse a si mesmo. Era só impressão. João sempre fora mais expansivo, mais verbal. Talvez a mãe apenas escrevesse sobre o que lhe vinha à cabeça com mais facilidade. Mas o caderno continuava ali, sobre a cama.
Depois de alguns minutos, Ricardo voltou a se sentar. Reabriu o diário. Desta vez, decidiu ler com atenção, com método, página por página, linha por linha, como se estivesse analisando um documento histórico. E, de certa forma, estava. Conforme avançava, o padrão se tornava impossível de ignorar. João era descrito com afeto, preocupação, orgulho. João era frágil. João precisava de proteção. João carregava o futuro da família. Ricardo, quando aparecia, surgia como alguém forte, independente, que se vira sozinho. Em outras circunstâncias, isso poderia soar como elogio. Ali, no entanto, soava como sentença. Aos poucos, as memórias começaram a se rearranjar dentro dele. Episódios da infância ganharam novas cores, novos significados. O silêncio da mãe diante de suas dificuldades, a rapidez com que ela acudia João, as justificativas, as comparações sutis, as expectativas desiguais. Ricardo sentiu um nó na garganta. Não era apenas um diário. Era um espelho cruel. Um registro íntimo de algo que ele sempre sentirá, mas nunca conseguirá provar, nem para os outros, nem para si mesmo. Ele fechou o caderno outra vez, com as mãos trêmulas. Naquele momento, Ricardo ainda não sabia até onde aquelas páginas o levariam. Não sabia que aquele objeto esquecido mudaria para sempre a forma como ele enxergava a própria história. Só sabia de uma coisa: nada do que ele acreditava sobre sua infância permaneceria intacto depois daquilo. E, pela primeira vez, Ricardo sentiu medo, não do que encontraria no diário, mas do que jamais conseguiria apagar depois de ler. As primeiras frases que nunca foram escritas para ele. Ricardo voltou a ler o diário com um cuidado quase cerimonial, como quem sabe que está prestes a atravessar uma fronteira sem possibilidade de retorno. Já não folheava as páginas com curiosidade, mas com uma espécie de cautela reverente, como se cada palavra tivesse o poder de reorganizar algo dentro dele, ou de destruir, de uma vez por todas, o que ainda restava de equilíbrio emocional. Ele percebeu, com um desconforto crescente, que a dor não vinha apenas do que estava escrito, mas, sobretudo, do que não estava. Havia uma ausência gritante ali, uma lacuna que gritava mais alto do que qualquer frase dura. O nome de Ricardo surgia raramente, e quando surgia, não vinha carregado de emoção, nem de preocupação, nem de ternura. Era mencionado como se fosse uma constante neutra, um elemento estável demais para merecer atenção. Ele folheou mais algumas páginas, voltando no tempo, anos antes, quando ainda era criança, quando dependia da mãe para absolutamente tudo: afeto, proteção, validação. A letra dela era um pouco mais irregular nas páginas antigas, como se escrevesse com pressa ou emoção. E foi ali que Ricardo encontrou algo que o fez parar. Uma entrada datada de um dia específico. Ele lembrava daquele dia. A mãe descrevia um episódio simples. João havia chegado da escola chorando, dizendo que um colega havia zombado dele. O texto era longo, detalhado. A mãe escrevia sobre a dor que sentirá ao ver o filho triste, sobre como o mundo podia ser cruel, sobre o medo de que João fosse machucado por dentro por pessoas insensíveis. Ricardo fechou os olhos. Naquele mesmo dia, ele também chegará da escola com um problema maior. Havia sido empurrado por um colega mais velho, caíra no pátio, machucara o joelho, sangrara, sentirá vergonha, dor, humilhação. Ele lembrava nitidamente de entrar em casa mancando, esperando, talvez pela primeira vez de forma consciente, algum tipo de cuidado. Mas a mãe estava ocupada consolando João. Na época, Ricardo aceitara aquilo sem questionar. Sempre aceitara. Aprenderá cedo que suas dores eram secundárias, que não valiam interrupções, que não mereciam longas reflexões em diários. Agora, décadas depois, ele lia a prova concreta. O diário seguia, página após página, reforçando o mesmo padrão. João era descrito como alguém que precisava ser preparado para o mundo, protegido das injustiças, amparado emocionalmente. Ricardo era o forte, o que entende, o que não precisa. Essas palavras, aparentemente inofensivas, começavam a ganhar um peso quase cruel. Ricardo começou a perceber algo ainda mais perturbador. O diário não era apenas um registro espontâneo. Era,
Em muitos momentos, uma tentativa da mãe de justificar para si mesma suas escolhas, suas preferências, seus gestos. Em uma das entradas, ela escrevia algo que fez Ricardo engolir em seco. Ricardo é diferente. Ele não sofre como João. Ele aceita as coisas como são. Às vezes acho que isso é maturidade. Outras vezes, penso que é frieza. De qualquer forma, ele vai ficar bem. Ficar bem. Quantas vezes ele ouvirá aquela frase ao longo da vida? Quando não ganhava atenção. Quando não recebia ajuda. Quando era deixado de lado. Você vai ficar bem. Como se ficar bem fosse o mesmo que não precisar de ninguém. Ricardo sentiu uma pontada no peito, uma dor surda, antiga, que parecia ter estado ali o tempo todo, apenas esperando ser nomeada. Ele continuou lendo. Em outra entrada, a mãe falava sobre uma decisão difícil. Não comparecer a uma apresentação escolar de Ricardo porque João precisava de ajuda para estudar para uma prova importante. Ela se dizia culpada, mas rapidamente se convencia de que estava fazendo certo. João precisava mais. João estava mais vulnerável. Ricardo entenderia. E ele entendeu. Sempre entendeu. O que Ricardo não percebera, até aquele momento, era o preço silencioso desse entendimento constante. Cada vez que ele entendia, algo dentro dele se retraía. Um pedido não feito. Uma necessidade engolida. Um sentimento ignorado. O diário continuava sendo um espelho implacável. Havia uma entrada específica que o fez parar por longos minutos. Era curta, apenas algumas linhas. Mas seu impacto foi devastador. A mãe escrevia sobre o aniversário de Ricardo. Mencionava rapidamente o bolo simples, o almoço em família. E encerrava dizendo que estava aliviada porque João não parecerá se sentir deixado de lado naquele dia. Ricardo releu a frase várias vezes. O aniversário era dele, mas a preocupação era com João. Ele sentiu algo quebrar dentro de si, não de forma explosiva, mas silenciosa, como uma fissura que se espalha lentamente por uma estrutura já fragilizada. Aquele diário não apenas revelava favoritismo, revelava uma hierarquia emocional clara. João no centro, Ricardo orbitando ao redor, existindo em função do equilíbrio emocional do outro. E o mais cruel, tudo isso fora feito sob pretexto do amor. Ricardo começou a compreender algo que nunca havia conseguido formular em palavras. Sua infância não fora marcada por abandono explícito, nem por violência, nem por rejeição direta. Fora marcada por algo mais sutil e, por isso mesmo, mais difícil de identificar, a invisibilidade emocional. Ele esteve presente, foi alimentado, foi educado, foi orientado, mas raramente foi sentido. O diário era a prova escrita dessa sensação difusa que o acompanhará por toda a vida. Conforme avançava nas páginas, Ricardo começou a notar mudanças no próprio corpo. Seus ombros estavam tensos, a mandíbula travada, as mãos suadas. Ele precisava parar. Sabia disso, mas não conseguia. Era como se estivesse finalmente autorizado a sentir algo que sempre lhe fora negado. Raiva. Não uma raiva explosiva, mas uma raiva contida, densa, pesada. Uma raiva que vinha acompanhada de tristeza profunda. De luto. Luto pela mãe que ele acreditara ter. Luto pela infância que pensara ter vivido. Luto pelo menino que aprenderá a não pedir. Ricardo fechou o diário por um momento e apoiou a cabeça nas mãos. O quarto parecia menor. O ar, mais pesado. O silêncio, ensurdecedor. Ele pensou em João. Pensou no irmão que sempre fora visto como frágil, o especial, o que precisava ser cuidado. Pensou em como isso moldara a relação entre eles. A distância, a competição silenciosa, a culpa que Ricardo sentia sempre que se ressentia do irmão. Agora, tudo fazia sentido. O favoritismo não era apenas um comportamento isolado da mãe. Era uma estrutura. Um sistema emocional que colocará João em um lugar de necessidade constante e Ricardo em um lugar de autossuficiência forçada. E estruturas assim deixam marcas profundas. Ricardo percebeu, com um desconforto quase físico, que muitos de seus padrões adultos nasciam ali. A dificuldade em pedir ajuda, a tendência a minimizar a própria dor, a sensação persistente de que seus sentimentos eram excessivos ou inconvenientes. O diário não estava apenas contando uma história antiga.
Estava explicando quem ele se tornará. Ele voltou a abrir o caderno, desta vez com uma pergunta martelando em sua mente. Será que ela sabia? Será que a mãe tinha consciência do impacto de suas escolhas? Ou acreditava, honestamente, que estava fazendo melhor para ambos? Essa dúvida o corroía, porque se ela soubesse, então o favoritismo fora uma escolha consciente. Mas se não soubesse, então o dano fora ainda mais cruel, por ter sido feito sem intenção, sem culpa, sem reparação. Ricardo não sabia qual dessas possibilidades doía mais. O diário seguia. E, nas páginas seguintes, algo começava a mudar. As entradas se tornavam mais densas, mais justificativas, mais tentativas da mãe de convencer a si mesma de que estava sendo justa. Era ali que o verdadeiro confronto começaria. E Ricardo ainda não estava preparado para o que viria. Quando o silêncio também escolhe um lado. Ricardo percebeu que o que mais o feria naquele diário não eram as palavras explícitas, mas os silêncios organizados. As pausas, as omissões. Aquilo que não era dito porque, para a mãe, simplesmente não merecia ser registrado. O silêncio, agora ele entendia, nunca foi neutro. Ao avançar pelas páginas, começou a notar um padrão que antes lhe escapara. Sempre que algo difícil acontecia com João, o diário se alongava. Quando algo semelhante acontecia com ele, surgia, quando surgia, em frases curtas, quase protocolares, como se sua dor não fosse digna de reflexão, como se fosse apenas um detalhe administrativo da vida familiar. Em uma entrada específica, a mãe escrevia sobre uma briga entre os irmãos. João chorara. João se sentirá injustiçado. João dissera que Ricardo era frio, distante, pouco empático. Ricardo lembrava daquela briga. Lembrava-se de ter sido acusado de algo que não fizera. Lembrava-se de tentar explicar. Lembrava-se da mãe pedindo que ele não piorasse as coisas. Lembrava-se, sobretudo, do momento em que percebeu que sua versão não seria ouvida. No diário, a mãe registrava apenas o sofrimento de João e a decisão de conversar com Ricardo depois, com calma, porque ele saberia lidar. Esse depois nunca veio. Ricardo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha ao compreender algo simples e devastador. O silêncio também era uma forma de escolha. Cada vez que a mãe se calava diante da dor dele, ela reafirmava, ainda que inconscientemente, a hierarquia emocional que governava aquela casa. O diário revelava algo ainda mais inquietante. A mãe parecia confundir a ausência de reação com a ausência de sofrimento. Como Ricardo não chorava como João, não implorava, não fazia escândalo, ela concluía que ele estava bem. Mas ele não estava. Ele apenas aprenderá que demonstrar dor não produzia resposta. Em uma das páginas, a mãe escrevia sobre como Ricardo era mais fácil de educar, mais fácil de lidar, mais fácil de agradar. Ricardo sentiu uma pontada aguda no peito. Ser fácil, naquele contexto, não era virtude. Era resultado de adaptação forçada, de uma inteligência emocional usada para sobreviver, não para florescer. Quanto mais ele lia, mais percebia que sua infância fora um exercício constante de autoanulação silenciosa. Ele aprenderá a não competir por atenção porque sempre perdia. Aprenderá a não pedir porque o pedido raramente era atendido. Aprenderá a observar, a se ajustar, a desaparecer quando necessário. O diário não dizia isso explicitamente, mas dizia tudo nas entrelinhas. Havia uma entrada que o fez parar novamente. A mãe relatava uma conversa com uma amiga, na qual comentara, quase com orgulho, que Ricardo era independente demais para a idade, que ele não dava trabalho, que ela não precisava se preocupar com ele como se preocupava com João. Ricardo fechou os olhos. Independente demais para a idade. Ele lembrou-se de noites em que ficava acordado sozinho, ouvindo passos pela casa, tentando adivinhar se alguém viria perguntar se estava tudo bem. Nunca vinham. Ele lembrava-se de engolir perguntas, de resolver pequenos problemas sozinho, de aprender cedo demais a não incomodar. A independência fora construída sobre abandono emocional sutil. O silêncio da mãe não era ausência de amor, era uma forma específica de amar, direcionada quase exclusivamente a um dos filhos. E isso, Ricardo começava a compreender, não tornava a dor menor, tornava-a apenas mais difícil de reconhecer.
Ao avançar pelas páginas, algo ainda mais perturbador emergia. A mãe parecia se ressentir, em certos momentos, da própria força de Ricardo, como se a resiliência dele fosse uma afronta silenciosa à fragilidade de João. Em uma entrada, ela escrevia: "Às vezes me pergunto se Ricardo não é duro demais. João sente tudo. Ricardo parece passar por cima das coisas. Isso me preocupa." Ricardo sentiu um gosto amargo na boca. Ele não passava por cima. Ele engolia. E engolir sentimentos por anos cria um tipo específico de vazio. Um vazio funcional, silencioso, socialmente aceitável, mas devastador por dentro. Ricardo começou a perceber como esse silêncio mudara não apenas sua relação com a mãe, mas com o mundo. Ele se tornará o adulto que resolve, que segura, que não pesa. O amigo que escuta, mas não fala. O homem que sustenta, mas não pede apoio. Tudo isso parecia virtude aos olhos dos outros. Mas o diário revelava o custo. Cada silêncio era um tijolo numa muralha invisível que o separava dos próprios sentimentos. Uma muralha construída, paradoxalmente, em nome do amor familiar. O quarto parecia cada vez mais opressivo. Ricardo sentia o coração pesado, como se estivesse carregando algo antigo e finalmente nomeado. Ele começou a se perguntar se algum dia teria tido escolha. Se, em algum momento da infância, poderia ter sido diferente. A resposta era dura. Provavelmente não. Crianças não escolhem os papéis que lhes são atribuídos. Apenas o desempenham, muitas vezes pelo resto da vida. O diário deixava claro que a mãe jamais confrontara essa dinâmica. Pelo contrário, ela a reforçara com cada silêncio, cada adiamento, cada "ele vai entender." E Ricardo entendeu. Entendeu tanto que quase desapareceu. Ele fechou o diário mais uma vez, sentindo uma mistura de exaustão e clareza. Aquilo não era apenas uma leitura dolorosa. Era uma revelação estrutural. Uma explicação tardia para dores antigas demais. Mas algo ainda o inquietava. Se o silêncio da mãe sempre escolhera um lado, o que aconteceria quando ele decidisse quebrar o próprio silêncio? Ricardo ainda não sabia, mas intuía que essa decisão mudaria tudo. Em breve, com seta para a direita, na próxima continuação. Asterisco, asterisco, parte 1, subparte 4. O dia em que Ricardo percebe que nunca foi o filho preferido, asterisco, asterisco. A percepção não veio como um choque imediato. Não houve um momento cinematográfico, uma frase isolada, uma revelação explícita escrita em letras grandes. Veio como vêm as verdades mais dolorosas, lentamente, silenciosamente, acumulando-se até que não restasse mais espaço para a dúvida. Ricardo estava sentado na beira da cama quando isso aconteceu. O diário aberto sobre as pernas, os olhos cansados, a mente exausta de tanto revisitar o passado. Ele já não lia com a mesma pressa das primeiras páginas. Agora, lia com uma atenção quase clínica, como se estivesse analisando um prontuário emocional, o dele. Foi ao cruzar duas entradas distantes no tempo que tudo se encaixou. A primeira era antiga, escrita quando os dois ainda eram crianças. A mãe descrevia uma situação difícil, pouco dinheiro, contas atrasadas, tensão no casamento. Ela escrevia sobre o medo de não conseguir dar a João tudo o que ele merecia. Falava do peso de protegê-lo das durezas da vida, do receio de que ele crescesse inseguro, machucado, frágil. Ricardo não aparecia. A segunda entrada era de anos depois, já na adolescência. Novamente, dificuldades financeiras. Novamente, conflitos familiares. E novamente, a preocupação central era João, seus estudos, suas emoções, seu futuro. Entre uma entrada e outra, havia mais de uma década. E, ainda assim, a lógica era a mesma. Foi ali que Ricardo sentiu algo se acomodar dentro dele com uma clareza cruel. Não se tratava de fases, nem de circunstâncias, nem de momentos específicos. Tratava-se de um padrão contínuo. Uma escolha repetida ao longo de anos. Ele não fora esquecido por acidente. Ele fora deixado de lado por estrutura. Ricardo respirou fundo, tentando afastar a vertigem que tomou conta do seu corpo. Uma parte dele ainda resistia à ideia. Ainda buscava as justificativas. Ainda queria acreditar que tudo aquilo era apenas interpretação exagerada de alguém ferido. Mas o diário não deixava margem. Havia uma entrada que ele relera várias vezes, talvez por insistência,
talvez por desespero. Nela, a mãe escrevia algo que, à primeira vista, parecia neutro. João precisa mais de mim. Ricardo sempre foi mais forte. Aquela frase, isolada, poderia ser vista como constatação, mas, somada a todas as outras, tornava-se sentença. Ricardo percebeu, com um aperto no estômago, que a mãe não escolhera João porque o amava mais. Escolhera porque acreditava que só um dos filhos merecia ser cuidado intensamente. O outro deveria se virar. E esse outro era ele. A ficha caiu de vez quando ele encontrou uma entrada escrita pouco antes da morte dela. A letra estava trêmula, o texto mais curto. A mãe refletia sobre a vida, sobre erros e acertos. E, mesmo ali, no limiar do fim, a preocupação era com João. Se ele ficaria bem sem ela, se teria alguém que cuidasse dele, se saberia lidar com a ausência. Ricardo era mencionado apenas em uma frase final. Ricardo saberá seguir. Não Ricardo sofrerá. Não Ricardo sentirá falta. Não Ricardo precisará de alguém. Apenas saberá seguir. Naquele instante, algo dentro de Ricardo os quebrou de forma definitiva. Ele não sentiu raiva imediata. Sentiu algo mais profundo e mais devastador, desamparo retrospectivo. A percepção de que, mesmo quando criança, mesmo quando vulnerável, ele jamais fora visto como alguém que precisava de colo. E isso explicava tudo. Explicava porque ele nunca se sentirá verdadeiramente autorizado a falhar, porque a ideia de depender de alguém lhe causava vergonha, porque ele sempre se sentirá deslocado dentro da própria família. A realização não veio acompanhada de lágrimas. Veio com um silêncio pesado, absoluto, um silêncio que preenchia o quarto, o corpo, a mente. Ricardo fechou o diário com cuidado, como se estivesse lidando com algo frágil. Não o caderno, mas a imagem da mãe que ainda tentava preservar dentro de si. Ele se levantou devagar, caminhou até a janela e a abriu. O ar fresco entrou, mas não aliviou o peso no peito. Lá fora, a vida seguia normalmente. Pessoas passando, carros, seus cotidianos. O mundo não parara para acolher sua descoberta. Ele se perguntou, pela primeira vez de forma consciente, se algum dia fora realmente visto por ela. Não como filho forte, não como que entende, mas como alguém que também precisava. A resposta doía demais para ser dita em voz alta. Ricardo voltou a se sentar. Pegou o diário novamente, mas desta vez não para ler, apenas para segurá-lo, para sentir o peso físico daquele objeto que carregava anos de escolhas silenciosas. Ele pensou em João. Pensou se o irmão sabia, se percebera, se, em algum nível, sempre sentirá que ocupava um lugar diferente. Não de culpa, talvez, mas de privilégio emocional. Ricardo não culpava João. Essa constatação o surpreendeu. A raiva que sentia não encontrava nele um alvo natural. O problema nunca fora o irmão, fora a estrutura invisível que os colocará em posições tão distintas desde cedo. E essa estrutura fora criada pela pessoa que deveria equilibrar. Ao aceitar, finalmente, que nunca fora o filho preferido, Ricardo sentiu algo paradoxal acontecer. Uma dor profunda, sim, mas também uma estranha sensação de libertação. A dúvida, que o acompanhará por décadas, finalmente cessava. Não era sensibilidade exagerada, não era imaginação, não era fraqueza, era realidade. E realidades, por mais dolorosas que sejam, têm o poder de reorganizar tudo. Ricardo sabia que nada daquilo poderia ser mudado. A mãe estava morta, o passado fechado, mas o impacto daquela verdade ainda se desdobraria de maneiras imprevisíveis. Porque aceitar não significava esquecer, e compreender não significava perdoar. O diário havia cumprido seu papel inicial, revelar. Agora, começava a parte mais difícil. O que fazer com essa verdade? Ricardo percebeu que, até aquele momento, ainda estava preso uma imagem específica da mãe. Uma imagem construída ao longo de décadas, alimentada por memórias seletivas, fotografias antigas e frases repetidas em reuniões de família. A imagem da mulher dedicada, cansada, que fez o que pôde. A imagem da mãe que talvez tivesse errado, mas nunca intencionalmente. O diário começava a destruir essa versão, não de forma agressiva, mas metódica.
Ao reler as páginas com mais atenção, Ricardo entendeu algo perturbador. Aquela mulher que escrevia ali não falava com ele do mesmo modo que falava consigo mesma. Havia uma distância gritante entre a mãe pública e a mãe íntima. Entre a mulher que o orientava com frases prontas e a mulher que, sozinha, refletia sobre seus próprios sentimentos, preferências e medos. A voz do diário era mais honesta, mais crua, menos preocupada em parecer justa. E essa voz nunca havia sido compartilhada com Ricardo. Ele encontrou uma sequência de entradas em que a mãe descrevia a exaustão emocional. Não a exaustão do trabalho ou da rotina doméstica, mas um cansaço específico, o de cuidar de João. Ela escrevia sobre como se sentia constantemente alerta, sempre antecipando crises, sempre tentando proteger o filho de frustrações que, no fundo, eram inevitáveis. Ricardo sentiu um misto de empatia e desconforto. Pela primeira vez, ele via a mãe como alguém que fazia escolhas baseadas no medo. Medo de perder João emocionalmente. Medo de que ele se quebrasse. Medo de que o mundo fosse cruel demais com alguém que ela percebia como frágil demais. Mas o que mais o feriu foi perceber que, mesmo consciente desse peso, ela nunca redistribuíra o cuidado. Nunca parara para pensar se estava exigindo demais do outro filho. O diário não continha nenhuma reflexão profunda sobre Ricardo. Nenhuma dúvida real, nenhum questionamento do tipo: será que estou sendo injusta com ele? O silêncio, ali, era ensurdecedor. Ricardo sentia uma pontada de revolta, não explosiva, mas firme. Não era apenas que a mãe errara, era que ela nunca se permitirá questionar o erro. Em uma das páginas, a mãe escrevia algo que Ricardo jamais ouvirá dela em vida. Com Ricardo, eu posso ser menos cuidadosa. Ele não se perde. Essa frase ecoou na mente dele como um golpe seco. Ser menos cuidadosa. Ele percebeu, com clareza dolorosa, que a mãe não apenas preferira João. Ela confiara menos no vínculo com Ricardo. Tratar o amor como um recurso limitado, que precisava ser investido onde parecia mais urgente. Ricardo começou a entender que sua mãe não fora apenas parcial, fora estratégica. E isso mudava tudo. A imagem da mulher amorosa, ainda que imperfeita, começava a rachar. No lugar dela, surgiu uma figura mais complexa e mais difícil de aceitar. Uma mãe que escolhia, calculava, priorizava e racionalizava essas escolhas com argumentos que a livravam da culpa. O diário seguia, revelando pequenas confissões que nunca haviam sido verbalizadas. A mãe admitia sentir alívio quando Ricardo não demandava atenção. Admitia que, em alguns momentos, chegava a se irritar com a postura distante dele, sem perceber que essa distância fora construída dentro da própria casa. Ricardo sentiu uma amargura profunda. Ele fora moldado para não incomodar e depois criticado por não se aproximar. Essa contradição o atravessou como uma lâmina. Ao longo das páginas, a mãe demonstrava uma consciência fragmentada. Sabia que não era totalmente justa, mas nunca levava essa percepção até o fim. Sempre encontrava uma justificativa. Sempre retornava à mesma conclusão. João precisava mais. Ricardo fechou os olhos por alguns segundos. Ele começou a perceber que sua dor não vinha apenas do passado, mas da constatação de que nunca houve espaço para reparação. Não porque ele não tivesse perdoado, mas porque a mãe nunca reconhecera plenamente o desequilíbrio. Sem reconhecimento, não há conserto. O diário revelava uma mulher que amava, mas amava de forma desigual, que se importava, mas se importava seletivamente, que acreditava estar fazendo melhor e, por isso mesmo, nunca se permitiu enxergar o dano causado. Ricardo sentiu algo mudar dentro dele. A mãe que ele conhecera em vida estava sendo substituída por uma figura mais real, mais humana e, justamente por isso, mais decepcionante. Não era uma vilã, não era cruel, mas era falha de um jeito que deixava cicatrizes profundas. Ele percebeu, com um misto de tristeza e lucidez, que a mãe nunca fora a aliada emocional que ele imaginara. Fora alguém que, desde cedo, decidirá que ele sobreviveria sem ajuda. E ele sobreviveu. Mas sobreviver não é o mesmo que ser cuidado. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso dessa nova compreensão se acomodar dentro dele. O diário ainda tinha muito a revelar, mas uma coisa já estava clara. A mãe que ele perderá na morte não era exatamente a mãe que ele perderá na infância.
E essa segunda perda, silenciosa, invisível, nunca nomeada, talvez fosse a mais difícil de elaborar. Ricardo começou a perceber que o diário não era apenas um espaço de desabafo. Era, sobretudo, um tribunal íntimo, onde a mãe atuava ao mesmo tempo como acusada, advogada e juíza de si mesma. Cada decisão tomada ao longo dos anos era revisitada ali, não para ser questionada, mas para ser defendida. O amor aparecia em quase todas as páginas, não como sentimento espontâneo, mas como argumento central. Faço isso porque amo. Preciso agir assim por amor. Se não fosse amor, eu não me preocuparia tanto. Ricardo sentiu um desconforto profundo ao perceber que, em nome desse amor, quase tudo era permitido, inclusive a desigualdade. Em uma das entradas, a mãe relatava um episódio em que João falhara em algo importante. Uma prova, uma escolha errada, uma reação exagerada. Ela descrevia sua angústia, sua culpa por talvez não ter sido uma mãe melhor e sua decisão de poupá-lo de consequências mais duras. Logo em seguida, na mesma página, mencionava Ricardo de forma breve. Ele havia passado por uma situação semelhante semanas antes, mas, no caso dele, a decisão fora diferente. Ela acreditara que aprenderia com o erro, que seria bom para ele. Ricardo releu aquele trecho várias vezes. O amor, ali, não era o mesmo. A lógica não era a mesma, mas a justificativa era. Ela amava os dois, dizia a si mesma. Apenas amava de formas diferentes. Essa frase começou a ecoar na mente de Ricardo como algo perigosamente familiar. Quantas vezes ele a ouvirá, direta ou indiretamente? Quantas vezes fora usada para encerrar conversas, para evitar conflitos, para silenciar incômodos legítimos? O diário revelava que essa narrativa não surgira por acaso. Fora construída, reforçada e repetida ao longo de anos, até se tornar uma verdade inquestionável dentro daquela casa. Ricardo começou a notar algo ainda mais perturbador. O amor, para a mãe, parecia estar profundamente ligado à fragilidade percebida. Quanto mais frágil ela via João, mais intenso se tornava seu cuidado. Quanto mais forte ela julgava Ricardo, mais distante se permitia ser. O problema é que essa força nunca fora escolhida por Ricardo. Fora atribuída a ele. Em uma das páginas mais longas do diário, a mãe escrevia sobre o medo de quebrar João com exigências excessivas. Falava sobre sua sensibilidade, sua dificuldade em lidar com frustrações, sua necessidade de apoio constante. Ricardo sentiu um aperto no estômago ao perceber que, naquele texto inteiro, não havia uma única linha sobre o peso que recaía sobre ele. O peso de ser o equilibrado, o peso de ser o exemplo, o peso de nunca ser o problema. A mãe parecia incapaz de enxergar que, ao proteger excessivamente um filho, colocava o outro em uma posição emocionalmente injusta. E, mais do que isso, parecia não querer enxergar. O amor virara escudo. Ricardo percebeu que, sempre que surgia uma ponta de culpa no texto, ela era rapidamente neutralizada por frases como "eu sei que estou fazendo melhor" ou "um dia ele vai entender". Essas frases funcionavam como absolvições antecipadas. Ele entendeu, então, algo crucial. O diário não era um espaço de arrependimento, era um espaço de autoindulgência emocional. Isso doeu mais do que qualquer constatação anterior, porque significava que, mesmo nos raros momentos em que a mãe se aproximava da consciência do dano causado, ela recuava. Preferia se confortar com a ideia de que o amor justificava tudo encarar a complexidade das consequências. Ricardo sentiu uma raiva silenciosa subir pelo peito. Não a raiva da mãe perfeita, essa ele até podia compreender, mas a raiva da mãe que nunca se permitiu ser confrontada internamente. Em outra entrada, a mãe escrevia algo que Ricardo jamais ouvirá em voz alta. Talvez Ricardo ache que eu prefiro João, mas não é isso. É só que João precisa mais. Essa frase paralisou Ricardo. Ela sabia, não completamente, talvez, mas sabia o suficiente para antecipar o pensamento dele e, ainda assim, escolher não enfrentá-lo. Escolher a justificativa em vez do diálogo. O conforto interno em vez da correção externa. Ricardo sentiu um vazio estranho. Ele passará a vida inteira tentando não pensar exatamente isso. Tentando afastar a ideia de que a mãe preferia o irmão.
E ali estava a confirmação indireta. Ela sabia que essa percepção existia e convivia com ela. O amor, naquele contexto, tornava-se uma moeda perigosa. Servia para explicar tudo e, ao mesmo tempo, impedir qualquer mudança real. Se tudo era feito por amor, então nada precisava ser revisto. Ricardo começou a compreender porque nunca houvera espaço para conversas profundas entre ele e a mãe. Qualquer tentativa de questionamento seria automaticamente interpretada como ingratidão, como incompreensão, como ataque. O amor, usado dessa forma, não acolhe, encerra. O diário revelava que a mãe acreditava sinceramente que amar João intensamente era sua principal missão. Ricardo era quase um efeito colateral, bem-sucedido dessa escolha, a prova de que tudo dera certo. Essa percepção fez algo se reorganizar dentro dele. Ele percebeu que não buscava mais validação da mãe, nem reconhecimento tardio, nem pedido de desculpas impossível. O que ele buscava, naquele momento, era a verdade emocional. E a verdade era simples e dura. O amor, quando usado como justificativa, pode ferir tanto quanto a ausência dele. Ricardo fechou o diário devagar. Pela primeira vez, sentiu que estava deixando de procurar uma mãe ideal nas páginas, começando a enxergar uma mulher real, com limites, medos e escolhas questionáveis. Essa mudança interna não trouxe alívio imediato. Trouxe luto. O luto pela ideia de que o amor materno, por si só, seria suficiente para proteger. E agora, com essa compreensão mais clara, Ricardo começava a se perguntar se o amor foi usado para justificar o passado. O que impediria que fosse usado para negar o impacto no presente? Ricardo não voltou a abrir o diário depois daquela última leitura. Não porque tivesse acabado, mas porque ele tinha acabado de entender tudo o que precisava. A força que sempre lhe atribuíram nunca foi uma qualidade natural. Foi uma exigência silenciosa. Uma função que lhe foi imposta cedo demais, sem consentimento, sem explicação, sem escolha. Ele não nasceu forte. Foi empurrado para a força porque alguém precisava que ele fosse assim. E ninguém nunca perguntou se ele aguentava. A compreensão veio como uma exaustão profunda. Não uma exaustão física, mas emocional, daquelas que não pedem descanso, pedem encerramento. Ricardo percebeu que passou a vida inteira ocupando um lugar que não fora construído para ele, mas contra ele. Enquanto João tinha permissão para cair, errar, chorar e ser acolhido, Ricardo tinha apenas uma expectativa: seguir em frente. Sempre, em silêncio, ele foi o filho que não dava trabalho, o filho que entendia, o filho que não precisava. E esse rótulo, que tantos elogiaram ao longo dos anos, foi também o que o deixou sozinho quando mais precisou. Ricardo compreendeu, com uma lucidez dolorosa, que sua mãe não foi cruel no sentido clássico da palavra. Ela não gritou, não bateu, não rejeitou abertamente. O que ela fez foi mais difícil de nomear. Ela distribuiu amor de forma desigual e chamou isso de necessidade. E ninguém nunca corrigiu isso. Nem o pai, nem os parentes, nem ela mesma. A família inteira se organizou em torno dessa lógica invisível. João no centro da proteção, Ricardo na margem da resistência. Um precisava ser salvo, o outro precisava aguentar. E Ricardo aguentou a vida inteira. Mas agora, ali, naquele quarto silencioso, ele entendeu algo que nunca havia se permitido pensar. Aguentar não é o mesmo que estar bem. Ser forte não é o mesmo que ser cuidado. E sobreviver não é o mesmo que ter sido amado de forma justa. Pela primeira vez, Ricardo não tentou justificar a mãe. Não tentou equilibrar os pratos. Não tentou suavizar a dor. Ele permitiu que a verdade existisse inteira, sem defesa, sem maquiagem emocional. Isso não o transformou em alguém amargo. Transformou em alguém honesto consigo mesmo. Ele percebeu que não precisava confrontar João. O irmão também fora moldado por aquela dinâmica, ainda que de outro lado. Não precisava expor o diário, nem destruir a memória da mãe. A revelação mais importante não era externa, era interna. Ricardo finalmente se deu o direito de reconhecer a própria dor, não como fraqueza, mas como consequência. Consequência de uma infância onde o amor existiu, mas não foi distribuído de forma equilibrada. E isso muda tudo. Ao fechar a porta da casa pela última vez, Ricardo não levou o diário consigo. Deixou onde estava.
Não porque perdoara tudo, mas porque entendeu algo essencial. A história não precisava mais ser carregada para continuar existindo. O que ele levou foi outra coisa. Levou a permissão de não ser forte o tempo todo. Levou a liberdade de pedir ajuda. Levou a chance de construir relações onde não precisasse desaparecer para ser aceito. Algumas feridas não pedem vingança, pedem reconhecimento. E naquele dia, finalmente, Ricardo reconheceu a própria, nem como vítima eterna, nem como herói silencioso, mas como alguém que sobreviveu. E agora podia começar a viver de outro jeito, porque o filho forte também merece descanso. E a fragilidade que foi negada na infância pode, enfim, ser acolhida na vida adulta.